Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, onde teremos a possibilidade de conversar com especialistas em carreira sobre competências e tendências de mercado para o atual contexto. O meu nome é Mônica Ramos, estarei com vocês hoje promovendo um bate-papo de forma prática para quem está buscando autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Sou diretora de operações da LHH Brasil, com experiência de mais de 20 anos em projetos de gestão da mudança e aconselhamento de carreira, sendo responsável pela operação dos nossos 11 escritórios. A LHH, para quem não conhece, é líder global em desenvolvimento de liderança e transição de carreira, que está há mais de 50 anos no mercado, com operações em mais de 60 países. Junto comigo, teria a participação da Patrícia Paniquar e do Hugo Capobianco, especialistas em transição de carreira, que também trabalham na LHH. A Patrícia atua há 15 anos na LHH, é gerente de operações de transição de carreira, sendo responsável pela entrega de programas de outplacement, gestão da qualidade de consultores e consultoria, e já assessorou mais de 700 profissionais em transição de carreira e conduziu diversos projetos de gestão da mudança. O Hugo é responsável pela nossa prática de transição de carreira com foco em pessoa física, liderando essa unidade em âmbito nacional. Ele desenvolveu sua carreira na área de RH e assumiu posições de liderança aí nos últimos anos, e desde 2012 ele vem atuando como especialista em transição de carreira, contribuindo fortemente para a transição de executivos de diversos segmentos e áreas de atuação. O nosso encontro de hoje terá a duração de 1 hora e vamos ter bastante possibilidade de interagir com vocês sobre as competências e tendências de mercado, além de discutir perspectivas para 3 segmentos específicos: farmacêutico, varejo e tecnologia. Coloquem suas dúvidas no chat para o bate-papo ficar mais rico e a gente poder ajudar vocês aí nesse momento de transição. A gente vai começar falando um pouco sobre o contexto atual e um pouco aí das competências requeridas. Depois a gente vai avançar para os segmentos aí de farmatecnologia e varejo. A gente vai organizar o nosso web dessa maneira para vocês poderem colocar suas dúvidas no chat e aí a gente discutir e debater bastante. Paty, Hugo, bom dia, bem-vindos. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Bom ter vocês aqui, né? Sim. Sim, E queria começar convidando a Paty para falar um pouco aí sobre o atual contexto, né? O que a gente tem visto, tem percebido aí de mudanças, como que o mercado tem se comportado, que é uma coisa que sempre perguntam para a gente, vai chegando no final do ano, isso fica mais forte ainda, né? Uhum. Eu acho que a gente trouxe hoje aqui para esse web, né, um pouco do olhar, como é que as coisas estão se transformando. A gente vem falando muito aí de transformação, de inovação, né? Agora, como é que isso de fato impacta a gente? Desde lá do começo, desde o processo seletivo, que mudanças tão significativas são essas aí que a gente vem falando no mercado, né? Porque senão a gente fica muito no discurso e não consegue transferir isso para uma prática, né? E quando a gente estava se preparando para fazer esse web, a gente fez uma pesquisa grande aí de matérias e informações, né? E o Ricardo Amorim trouxe uma percepção, uma analogia que eu achei muito interessante, né? Assim, ele fala que nós hoje, aqui nós todos aqui executivos, profissionais, né, somos como os taxistas, né? Assim, quando o Uber chegou no mercado, ele transformou completamente a vida ali dos taxistas, né? E aí ele traz, então, imagina que nós somos os taxistas, então a gente vem lidando aí com esse momento aí de Uber, e aí vem a chegada também do carro autônomo, né? Virando aí uma realidade. Então, imagina o quanto isso não vai impactar a nossa vida. E assim será na nossa vida profissional também, né? Então, acho que chega aí a pandemia que acelera as coisas como Uber e vem muito mais coisa no pós-pandemia, né? Que vai ser aí o carro autônomo, se a gente for fazer essa analogia, né? Então, assim, as revoluções... Oi. Não, verdade, falei assim, a gente às vezes nem tem essa consciência tão clara, né? Não temos, E o Ricardo Amorim falou do Uber, mas quantos exemplos novos que tem surgido, né? Que fez uma diferença enorme na nossa vida, né? Sim, sim. E aí acho que é isso que a gente tem que estar atento, né? As revoluções, elas estão aí, elas estão acontecendo, né? Então, ou a gente também se transforma junto, né, com esse processo, ou a gente vai ser atropelado por ele, né? Então, assim, a gente vê uma tremenda transformação em relação à tecnologia, socialmente também, né? Agora vem aí todo um crescimento de tecnologia com 5G, inteligência artificial, que vai continuar ainda acelerado
né, e financiando aí muitas ideias. E o que a gente percebe também é um número de empresas muito grandes, né, assim, liberando dinheiro para financiar inovação e transformação, né? A gente nunca viu tanta inovação em tão pouco tempo, né? Outra mudança também significativa, né, é a nossa mudança de hábito. Isso, a pandemia, ela acelerou de uma forma impressionante, ela foi um grande impulsionador disso. Então, se a gente for pensar na questão do home office, né, como é que isso impactou a nossa vida como um todo, né? Então, primeiro que leva a gente para casa, então exige uma série de adaptações nesse novo ambiente. Depois, se a gente for pensar na economia e como ela foi impactada, impactou tudo que diz respeito a serviços. Então, se você lembrar ali dos locais onde você trabalhava, do comércio, dos restaurantes, eles foram todos muito impactados com fechamentos, com baixa de volume, né? Outra mudança importante é no trânsito, né? O trânsito ficou muito mais livre, as pessoas podem morar mais distantes, então isso impacta também toda a questão de mobilidade imobiliária das cidades também. Então, a gente vai vendo, né, que vai como uma bola de neve, uma coisa impacta a outra, né? E aí a gente vai revolucionando todo o jeito de viver, né? Então, isso aconteceu aqui nos últimos, a gente hoje está em novembro, nos últimos 9 meses, né, que a gente teve essa aceleração toda de evolução e de crescimento, né? E aí a gente pode imaginar que isso vai impactar também o que vai se exigir do profissional que entra no mercado, né? Então, se o mercado está completamente diferente, se o cenário está completamente diferente, muito provavelmente as competências que serão exigidas também serão outras, né? Serão novas competências, né? Então, antes até de falar aí do mercado, como é que a gente, como profissional, como executivo, pode se preparar para atender um novo modelo hoje, uma nova demanda que o mercado traz para a gente, né? Então, E você sabe, Paty, desculpa, só claro, pode falar. me fez pensar muito na questão, e a gente já falou isso já há algum tempo, mas só para reforçar, esse novo contexto que a gente vive, ele mudou, e realmente mudou em todos os cenários, e porque a gente fica olhando muito os segmentos de mercado, né, que mudaram, o segmento X mudou, o segmento Y também, já já a gente vai falar deles, mas na verdade todos os segmentos mudaram. E quando a gente olha esse nosso comportamento, ele também mudou. E aí, quando a gente olha o nosso papel dentro das empresas, né, que por si só já estão mudando até para ganhar eficiência nesse novo normal, seguramente o papel e as competências de nós profissionais também vão mudar, né? Vem em cadeia, né, Hugo? Vem em cadeia. Então, é um ledo engano achar que o meu segmento mudou e eu não preciso mudar. Isso. Nada mudou, né? Ou que nada mudou. Alguma mudança teve, né? Então, tudo mudou e tudo está mudando. Então, o fato dessa mudança estar acontecendo nas empresas e no nosso dia a dia, não é só o âmbito profissional. Nós fomos invadidos por algo que deixou o nosso eu interior, claro que eu não vou fazer muita psicologia aqui, mas mudou muita coisa, né? Então, essa forma de olhar para o mundo mudou. Então, a forma do trabalho, a forma das relações. Então, eu acho muito valioso nós refletirmos muito sobre esse novo modelo que nós estamos vendo, que não vai ser passageiro. Isso veio para ficar. Né? Eu acho que esse é o ponto, né? Assim, isso não é, de fato, não é passageiro. Isso não vai terminar e a gente vai voltar para o modelo antigo. Não tem mais esse caminho. A gente evoluiu, a gente se transformou, né? E daqui para frente as coisas vão continuar nessa mesma linha de transformação. Então, se exige muito que a gente tenha essa adaptação muito fácil para que a gente rapidamente consiga entender o que está acontecendo e novamente se adaptar àquela realidade, né? O Manuel até colocou aqui no chat para a gente acrescentar um pouco essa questão do enfrentar essa nova situação, né? Porque tem o medo, dá aquele receio, né? Do quanto que a gente está se preparado ou como que a gente se prepara, né? Uhum. Isso é fundamental, Manuel. Manuel, né? É muito bom você ter colocado isso, porque parece ser muito prático a gente falar, né, que o mundo mudou, está mudando e que as empresas estão mudando e que nós devemos ou podemos mudar. Mas existe uma questão muito forte que são as nossas crenças limitantes, né? Isso não sai da noite para o dia, isso não sai
Isso, pelo contrário, começa a efervescer dentro de nós uma mudança que muitas vezes nós não sabemos qual caminho tomar. Que nós não sabemos se nós temos que tomar um caminho porque eu estou mudando ou porque o cenário está mudando e aí eu tenho que mudar também, né? Então, e por isso que muitos profissionais da área da psicologia, terapias diversas, etc., começaram a bombar na pandemia, porque realmente a gente começou a lidar com esse eu interior e começou a aflorar um monte de coisa, né? Haja visto, não entrando nesse ponto, obviamente não, mas haja visto que os divórcios, 74% aumentou o número de divórcios, né? E não entrando nessa linha pessoal, mas falando dessas mudanças, o quanto aflige a gente no nosso dia a dia enquanto pessoa, né? Imagine enquanto profissional. E é desconfortável mesmo, né? Acho que está todo mundo, né? Todos nós aqui, acho que não tem ninguém de fora disso, está todo mundo fora da sua zona de conforto, né? E é desconfortável viver isso, porque gera insegurança, gera receio, preocupação, né? Então a gente tem que aprender rapidamente com o que está acontecendo. Não é um movimento fácil. Então, acho que o que a gente está trazendo hoje aqui é justamente ajudá-los a entender que esferas são essas, né? Então, tem uma esfera maior que é o contexto geral que a gente está falando, né? Tem uma esfera que é o seu mercado impactado e tem uma esfera que é você como indivíduo também, né? Todo mundo sofre essa mudança e se vê obrigado a se adaptar, né? Exato. E acho que a primeira coisa também, né, Manuel, é aquela história de a gente reconhecer que tem esse medo, de reconhecer que tem esse receio dessa mudança, que isso já ajuda a gente a ter essa consciência e estar mais preparado para mudar, né? Acho que o problema é quando a gente nega, a gente fala, não tem nada, não está acontecendo nada, está tudo normal, isso vai passar, isso não vai ter impacto para a gente, né? Acho que quando a gente tem esse reconhecimento, isso já ajuda bastante. Sim. E quando tem, acho que esse reconhecimento, Mônica, é assim, como é que eu vejo, né? Que é um passo para a mudança, né? Agora, o reconhecer por si só, e somos mais exigidos mesmo, né? O reconhecer por si só não vai deixar a mudança acontecer. Então, temos que dar um passinho adiante, né? A gente tem que reconhecer, olha só como as coisas são, eu tenho que reconhecer e ir em busca desse processo de mudança, porque senão eu fico na letargia, né? Exato. Agora, para trazer o pessoal mais para essa conversa, a gente trouxe um quiz falando um pouco sobre as novas competências requeridas, ou quais são as competências requeridas aí para esse contexto todo, né, Paty? Exatamente. Então, assim, falando um pouco da esfera do indivíduo, né, assim, o que a gente percebe que o mercado vem exigindo, né? Essas são competências, assim, desde 2018 se fala de algumas novas competências, né, e elas mudaram um pouco a ordem, entraram novas competências, né, que a gente entende que têm sido demandadas hoje, já vêm sendo exigidas aí em processos seletivos e novas posições, né, de que os profissionais devem ter para atender esse contexto aí de mercado. Então, a gente traz aqui para vocês, né, a gente trouxe aqui as principais delas, e a gente gostaria de ouvir a opinião, a percepção de vocês, assim, quais que vocês entendem que são as 3 principais competências, não as principais, mas aquelas que são mais impactantes, aquelas que, de fato, vão fazer muita diferença nesse novo contexto hoje, né? Então, vocês podem marcar até 3 aqui, né, para a gente ver o que vai aparecer. Então, para quem ainda não viu, a gente abriu aí uma enquete, a gente está fazendo um quiz, que vai aparecer na tela do Zoom, e aí vocês podem escolher aí 3 competências que vocês consideram que são críticas para o novo contexto. A gente colocou lá a solução de problemas complexos, criatividade, empatia, inteligência emocional, bom senso e tomada de decisão, pensamento crítico, negociação e flexibilidade cognitiva. Vamos dar aí mais uns segundos aí para todo mundo poder escolher, analisar, escolher aí 3. E aí a gente discutiu um pouquinho sobre elas. Enquanto isso, o Carlos colocou aqui até no chat para a gente que ele escutou um coach de que empresas não contratam quem está no mercado. Qual é a opinião na nossa opinião? Isso é mito, Carlos. Já há muitos anos isso não acontece mais, não tem esse pré-conceito aí que a gente falava do mercado, tá? E o engraçado, só complementando, que isso era muito forte muitos anos atrás. Mais de 15 anos atrás, né? Já tem uns 15 anos que isso não tem. Muito, mas hoje não. Hoje é mito, mito, mito. Vamos lá? 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Fechando a enquete. Aí vamos divulgar os resultados. A Rafa está ajudando a gente. Vamos lá. Que deu aí como
primeira competência aí crítica para esse novo contexto, com 71%, é a inteligência emocional. Depois vem a flexibilidade cognitiva. E, em terceiro lugar, a solução de problemas complexos. São as 3 que a gente teve aí a maior votação. Vamos falar um pouquinho sobre elas? Vamos. Inteligência emocional, né? Eu acho que faz todo sentido, né? Assim, a gente até eu vi aqui alguém rápido, não cheguei a ver o nome. Alguém escreveu aqui no chat falando da resiliência, né? A resiliência, ela é um elemento da inteligência emocional. Então tem toda a razão a pessoa que citou aí como um ponto importante, né? A gente estava justamente falando aqui, abrindo o nosso web, falando um pouco dessa questão da adaptação à mudança, de como é que a gente reage, né? Como é que a gente supera esse medo, como é que a gente enfrenta aí uma saída de uma zona de conforto. Tudo isso é requerido pela inteligência emocional. Assim, quanto mais autoconhecimento você tem, quanto mais você tem domínio sobre as suas reações e sentimentos, quanto mais entendimento de como é que a mudança impacta a sua vida, melhor você lida com ela, né? Uhum. Então, são elementos aí importantes. E a resiliência está super presente, que é a capacidade que a gente tem de levar ali uma trajetória da vida e levantar de novo, né? Então, você levanta com marcas, né? Assim, eu gosto muito do exemplo do copo, né? Que se você pegar um copo plástico e amassar ele todo, né? Depois você vira assim, desamassando ele, né? Assim, ele fica cheio de marcas, mas se ele não rasgou, ele é um copo resiliente, ele continua cumprindo a funcionalidade dele, né? Então, a gente hoje vem sendo testado diariamente aí pela nossa resiliência, né? Sim. Então, é fundamental hoje e certamente as empresas e o mercado vêm procurando pessoas que possam, né, ao primeiro baque, levantar e recomeçar o tempo inteiro, né? Então, é uma função. Existem testes que medem a resiliência hoje, então, hoje testes de inteligência emocional têm sido utilizados em processos seletivos para entender o quanto a pessoa hoje já tem essa competência instalada, né? E o curioso também, né, Paty, que a resiliência, ela já era uma competência um pouquinho mais requerida, né? Requerida, mas o quanto ela se tornou muito mais requerida e muito mais forte, porque justamente por esse processo todo de mudança que nós estamos tendo, tem que ter mais resiliência. Então, olha só que curioso isso, né? À medida que eu evoluo, que tem mais mudança, mais resiliência eu preciso ter, né? Qual foi o segundo, Mano? Foi flexibilidade cognitiva. Ah, legal. Que é a habilidade, né, que a gente tem de perceber assim, o que não está funcionando, né, e rapidamente executar mudanças ali para adequar e se adaptar a uma nova realidade, né? Então, por isso é que chama flexibilidade, porque eu consigo perceber a mudança e eu rapidamente me adapto ao novo e trago novas ações ali, né? Uhum. Perfeito, né? Também ter aparecido aí como uma competência requerida e importante. Esse tema é mais novo no mercado, né? Acho que tem muita gente que não sabe, né? E a outra novo, né? Uhum. E a outra foi a solução de problemas complexos. Se a gente pegar aí o cenário do mundo VUCA, que a gente fala tanto que a gente vive, né? Que não tem problema simples para ser resolvido. Você envolve uma série de aspectos em todos os problemas que você tem, né? Sociopolíticos, né? Então, todos esses aspectos envolvidos no mesmo problema. Então, de fato, a gente hoje tem uma dificuldade muito maior, né? E acho que muito mais elementos ao solucionar um problema. Então, é uma competência também exigida. Então, não só clareza de identificar, mas como é que você consegue, envolvendo tantos fatores, resolver hoje um problema, né? Então, a gente vive num mundo muito complexo mesmo. Então, de fato, é uma habilidade também exigida. Legal. Hugo, quer completar alguma coisa ou a gente pode ir seguindo aqui? Pode seguir, eu só estou curioso no chat aqui, que tem algumas coisas boas aí, mas pode seguir. Estou de olho no chat. Tem perguntas aqui. No chat a gente tem perguntas sobre o teste de resiliência, né? Como que a gente pode fazer, como que as empresas usam isso e se dá para eles terem algum assessment que trate aí sobre resiliência. Eu acho que quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, acho que o Daniel Goleman é um autor hoje que fala muito de inteligência emocional. Inclusive, ele tem um livro chamado Coeficiente Emocional, onde ele tem uma série de testezinhos ali que
que ele aplica separados por capítulo, então ele vai medir a empatia, a resiliência, ele fala um pouco disso, né? A maioria desses instrumentos, tirando o livro do Goleman, que fala um pouco sobre isso, você precisa ter alguém que de fato possa, que seja certificado em ferramentas para aplicar esses tipos de teste. Então, você consegue, jogando no Google, entender como é que eles funcionam, qual o nome desses testes, mas dificilmente você consegue se submeter sem o auxílio de um coaching ou de um consultor que seja certificado nesses instrumentos, tá? Então, e esses testes todos que falam aí de competências, principalmente as competências comportamentais, né? Você vai ter lá o próprio MBTI, você tem o Enneagrama, você tem uma série de instrumentos hoje que ajudam a mapear o DISC, né, que mapeiam aí algumas características, habilidades e competências de vocês, né? Então, acho que... E para esses testes não tem preparação, a gente tem autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, melhor eu respondo um teste sobre as minhas características, né? E vale a pena reforçar que, as empresas utilizam, além dos testes, utilizam muito a questão da própria entrevista para avaliar essas competências, né? Então, a entrevista por competência, inclusive. Entrevista por competência. Então, a gente consegue, as pessoas preparadas conseguem identificar essas competências muito vinculadas ao seu histórico e trazer um pouco desse teu histórico para ver se essa competência é mais alta, não é? Mais apurada ou não. Então, além do teste, tem a questão da entrevista também. Então, se preparar para isso é importante. Eu sugiro que vocês façam o seguinte, peguem essas competências todas, né, listem ela, e aí começa a perceber assim, aonde se você usa aquela competência de forma muito frequente, se você usa às vezes, ou se você não percebe, não usa ela, né? E aí, assim, traga sempre, pense em 1 ou 2 exemplos onde você viu essa competência em ação, né? Então, assim, eu sou uma pessoa empática, eu sou sempre empática, vamos supor, né, exemplo. Então, quais são as situações em que eu me vi sendo empática? Então, descreve isso. Quando você consegue encontrar exemplares na sua carreira de situações em que você usou, é sinal de que você tem aquela competência estabelecida, né? Então, pegar cada uma delas e checar o quanto você exerce elas no dia a dia, pode ajudá-los a ter exemplos a dar nas entrevistas também. É um bom jeito de se preparar, né? Legal. O Carlos até pergunta se a resiliência, entendi que a resiliência é uma habilidade que pode ser treinada, né? E aí o que eu acho que é assim, sim, mas sim, você tem que perceber como que você reage, né? A mudanças, a esses impactos, até para você poder mudar, né? Ou poder, com o aprendizado, poder aí atuar diferente, se você precisa desenvolver mais essa competência, né? Na verdade, tudo pode ser treinado, na minha opinião, né? Acho que ninguém nasce pronto para tudo, nós adquirimos competências, mudamos competências, então tudo pode ser treinado. Existem formas para você desenvolver ou não, conforme o teu jeito, né, de lidar com tudo isso, mas tudo pode ser treinado. Porque eu tenho mais dificuldade, ok, não importa, mas ele pode ser treinado e pode ser adquirido, né, nesse sentido. É claro que às vezes tem pessoas que já têm essa competência até pela história de vida que a pessoa tem, né? Ela já tem ali essa competência um pouco mais desenvolvida, né? Mas isso não quer dizer que você não possa correr atrás e desenvolver ela depois, né? Legal. Tem muita conversa sobre competência e também sobre aí, tem o Rafael falando assim, como vocês estão enxergando a nova geração? Percebo uma grande capacidade técnica, porém as competências emocionais estão longe, né? Ouço coisas aqui que somos todos campeões e aqui não existe fracasso. As empresas precisam se adaptar, né? Enfim, como que a gente vê esse público aí que está mais jovem, ou enfim, as diferentes gerações entrando no mercado, quanto que elas estão preparadas para essas competências emocionais? E a gente vê até que tem algumas empresas, né, assim, que valorizam muito isso. Contar aqui um exemplo, não sei se continua assim hoje, né, mas a gente teve aqui experiências com clientes nossos que participaram de processos seletivos em bancos, né, esses bancos mais novos, etc., né, e que tem ali uma preferência por pessoas que tenham uma experiência, por exemplo, eles querem jovens que já tenham vivido em outros países, né, porque vai ter essa experiência de ter se adaptado à mudança, né? Que tenha vivido em ambientes diversos, né? Porque traz o elemento da diversidade ali
o dia a dia também, né? Então, você começa a perceber que tem empresas que vão buscar, mesmo o jovem sendo mais novo, com menos vivência de vida, que ele já tenha tido alguma coisa na história dele que conte, que mostre como é que ele acabou lidando, né, com essas situações que a vida traz para a gente, de mudança, por exemplo, né? Sim. Então, acho que a gente começa a perceber que eles vão exigir, sim, dos jovens, né? Então, e o que acontece muitas vezes é que os jovens têm um pouco mais de facilidade para se adaptar ao novo, né? Ele é mais curioso, né? Ele tem ali um desejo maior ainda de conhecer o mundo, enfim, né? Então, às vezes, ele se adapta mais facilmente. Mas isso não quer dizer que um profissional mais experiente não tenha... Primeiro que ele pode ter, na história dele, uma série de cases de carreira onde ele precisou se adaptar muito rapidamente à mudança, né? Ou então na própria história de vida dele mesmo, né? Então, situações em que ele precisou se reinventar, que ele precisou, de alguma forma muito rápida, se adequar ali a demandas que a vida trouxe para ele também, né? E é muito admirável a gente pensar, e eu quando falo desse assunto dos jovens, não achando que existe dois mundos, né? Eu acho que tudo se soma quando está no mundo corporativo, tanto os mais experientes se somam com a jovialidade e maturidade dessas pessoas, mas essa capacidade que realmente esses jovens têm de se adaptar ao novo, e não só se adaptar, mas de se colocar, eu quero ou não quero, é muito presente e muito bem-vindo isso, né? Eu admiro muito isso. É claro que tem o contraponto disso, como qualquer coisa, mas isso eu acho que faz um pouco a diferença, né? Porque eles vêm eles sabem exatamente o que querem, como fazem e etc. Então isso ajuda muito a um posicionamento claro aí, né? Legal. Bom, vamos falar sobre os segmentos, um pouco aí sobre os 3 segmentos que a gente também queria trazer aí um pouco de perspectivas, do que a gente já percebeu de mudança para compartilhar com todos. Sim. Vou pedir para o Rafa compartilhar para a gente a tela. A gente vai começar falando, primeiro o segmento que a gente vai trazer aí um pouco do que a gente percebeu é o farmacêutico, não é? Isso. Vamos lá. Só o Rafa aí compartilhar. O que a gente tem visto aí de tendências do mercado de farma? Pode falar. Não, é só para... Eu acho que, assim, como eu falei no início, todos os mercados estão mudando, então a gente está dando aí uma atenção maior para farma, para varejo e para tecnologia, né? Mas todos os mercados estão mudando. Então, aquelas pessoas que não são deste mercado e estão falando, puxa, mas eu não tenho nada a ver com o mercado farmacêutico. Lembra que também tem uma questão de posicionamento de carreira. Não necessariamente você tem que estar colado no teu mercado, no teu segmento. Você pode, sim, um dia atuar em outro segmento, tá? E às vezes tem impacto na cadeia ali do segmento, que de alguma forma você está ali envolvido e vai ter impacto. É importante saber, né? Eu acho que o nosso convite aqui, né, se é apresentar cada template desse, está falando um pouco deles, é que vocês façam também um exercício, como é que isso bate em mim, né? Que impacto que isso tem? Como é que eu poderia contribuir? O que eu tenho de experiência, de vivência hoje que pode contribuir com essas tendências que se apresentam aqui, né? Que tipo de insights me gera quando eu percebo que vai ter uma tendência maior, sei lá, para a telemedicina, né? Assim, onde é que eu poderia contribuir? Eu acho que esse é um olhar interessante para vocês pensarem a ter também. Exato. Então, quando a gente fala do mercado farmacêutico, bom, a gente viu que agora nesse novo advento aí do novo normal, temos visto muito a questão da telemedicina, né? Então, muito se fala de telemedicina, já tem sido uma prática, né? Que até um tempo atrás você fala, nossa, eu vou passar por uma consulta diferente, não vai fazer muito sentido. Então, a telemedicina ela veio para realmente fazer uma diferença nesse cenário, né? Nós estamos também tendo uma oportunidade, isso para quem tem a oportunidade de já ter visto em outros países, principalmente nos Estados Unidos, a questão da farmácia, né? Quando você está ali numa farmácia, você tem vários produtos, né? Quase ali você vai ali, você consegue ver tudo, remédios, até produtos de higiene, limpeza, comestível, etc. Então, as farmácias também estão vindo com essa nova roupagem, né? Até porque, né, assim, se a gente, desculpa,
Se a gente estiver lembrando lá do que a gente falou no início, essa coisa da mudança do hábito do consumidor, né? Assim, hoje, com a pandemia, ele percebe que é melhor ele fazer as coisas mais próximos de casa, né? Uhum. E isso não vai parar quando a pandemia terminar. Ele descobriu isso e ele vai seguir nesse modelo depois. Então, a farmácia pode ser um ponto comercial para ele, onde ele vai encontrar uma série de outros produtos, ele não vai precisar se deslocar ali para o mercado, para uma outra loja de conveniência, né? Mais distante. E, na verdade ele vai até poder comprar, né, Paty, com um e-commerce, que ele vai lá e compra e entrega, então isso também tem uma disponibilidade grande nesse ramo farmacêutico, então Sim. o e-commerce está muito presente nesse sentido, né? Esse engajamento digital, que também pega um pouquinho de carona aí com o e-commerce, quer dizer, cada vez mais as pessoas estão voltadas mais para uma questão de app, digital, plataforma, como é que eu compro isso, que lista que eu tenho, que é o sortimento aí, que lista que eu tenho dos produtos, para eu selecionar aqueles produtos que têm mais a ver com aquilo que eu quero, porque a mudança do comportamento do consumidor mudou, então é algo muito mais personalizado, né? Com certeza. Ainda falando de outros serviços, né, que a indústria de farma está prevendo, a própria farmácia em si, né, a gente está falando da cadeia farmacêutica aqui, né, ela também virando uma provedora de exames médicos, né, até de consultas, né, porque também usando muito esse conceito da proximidade, né, então é algo aí que a gente percebe que vai começar a aparecer, né. Outro dado aqui interessante também é em relação às patologias, né? Então, e aí isso tem um reflexo muito grande da pandemia mesmo, então é muito possível aumento de doenças e prescrições aí medicamentosas para doenças ligadas ao sistema nervoso central, né? Então, de fato, isso vem atingindo muito, né? Então, as pessoas, então vai ter um boom aqui de medicamentos e crescimento desse braço da medicina, né? E o cenário de supply também mudando muito, ele estava muito concentrado, todos os suprimentos, né, vindos da China, e você teve hoje uma ampliação, né, disso, então o mundo inteiro começa a produzir também aí todos esses princípios ativos que se usam nos medicamentos, né? Então estava muito concentrado na China e na Índia e começa a se espalhar agora também, todo mundo começa a produzir, né, por conta do aumento de demanda também, né? Uhum. Legal. Então, aqui a gente vê, gente, muito forte a questão da tecnologia, puxando a telemedicina, puxando o engajamento digital, o e-commerce, né? E muito desenvolvimento presente também de medicamentos, o próprio varejo aqui do farma também evoluindo, né? Então, tem grandes impactos aí, né? No mercado como um todo de farma. E eu acho que legal é a gente olhar, né, o quanto que isso tem influência na nossa carreira, enfim, no segmento que a gente está inserido, né, contexto de mercado, e na vida pessoal também, né? Que nem sempre a gente se dá conta dessas mudanças todas, né? Porque muitos dos pontos que estão aqui é um pouco do nosso dia a dia, como, né, da nossa vida. Quanto essa transformação já chegou, né? Ou já tá por aí. Exato. E a gente vai aprendendo a lidar, né? Assim, tá aqui um exemplo pessoal meu, né? Assim, essa coisa da telemedicina, né? Eu achava super estranho isso. Ai, gente, que horror fazer uma consulta. Gente, assim, eu já fiz umas 2 ou 3 e tudo bem, deu super certo, né? Então, assim, a gente de fato se adapta. E aí você pensa, depois que as coisas de fato voltarem aí a uma normalidade, vai continuar com esse modelo. Dependendo do tipo de consulta, você pode perfeitamente fazer da sua casa, né? Assim Exato. como o próprio trabalho também. Então, são mudanças que vão ficar, né? Então, o próprio médico vem se adequando muito para isso também. Ele começa a ofertar, né? Então, quando você liga para marcar, ele pergunta já se é presencial ou se é telemedicina, né? Exato. A gente começa a ganhar em outras alternativas. Legal. Fechamos aqui? Querem discutir Comentário, gente? Alguém quer falar mais aí? Alguma coisa? Tem alguém de farma aí que está sentindo essas mudanças? Tem aqui alguns comentários no chat, muito concordando aí com o que a gente tem falado, né? O Flávio trouxe que a gente já deveria ter cuidado do e-commerce e agora muito mais. Aí ele traz até a história de usar o cartão de crédito virtual, né? E que a telemedicina pode ser muito mais pessoal do que uma consulta, às vezes, presencial, porque às vezes você tem médicos aí que nem te dão tanta atenção presencialmente quanto numa consulta aí virtual.
E eu achei interessante que alguém colocou aqui também, falando como é que fica essa questão foi da cobrança? Que Da cobrança, o aí, Carlos trouxe isso, né? Carlos, A né? Aí questão é olha como que cobrar a interessante. consulta por mobile. E aí, olha que interessante, assim, a gente está falando aí de uma mudança, de uma forma de atender que impacta numa forma de recebimento de pagamento, né? Então, como é que a empresa... Então, isso afeta lá a área financeira da companhia também, né? Então, a gente vai percebendo que as mudanças, elas vão reverberando em todas as áreas da empresa também, né? Quantos contratos precisam estar digitalizados, o processo, né, de recebimento, você tem aí múltiplos canais para poder receber, seja cartão de crédito, débito, enfim, né? Todas as Quanto está tecnologias dos interligado meios tudo de isso. pagamento, exato. Perfeito. E aí, até a Gislene colocou, pensando na cadeia, poderiam contar um pouco do mercado industrial farmacêutico, né? Na verdade, a Gislaine, né? É Gislaine. Gislene. Na verdade, Gislaine, quando a gente fala para a indústria, né, mesmo que seja farmacêutica, a indústria tem sofrido, ela sempre teve um elo muito grande com a cadeia, seja farmacêutica, estou falando de um modo mais geral, mas a farmacêutica inclui nisso também. Mas agora a indústria, ela tem uma preocupação e um elo muito mais interdependente, ou seja, ela está olhando a ponta, que é o conceito do people-centric. Quer dizer, que é aquele consumidor final. Ela sempre se preocupou com isso, obviamente, mas agora, como mudou aquele tal do modelo de comportamento do consumidor, a indústria tem um elo muito mais forte. E aí a indústria também está investindo em alta tecnologia para poder utilizar tudo isso nesse novo modelo de negócio, onde a indústria também é afetada. E a gente vê mesmo, assim, a própria área de produção da indústria muito afetada, né, tendo um volume muito maior aí de produção, né? Acho que outra coisa também é todo o sistema de distribuição também. A indústria farmacêutica foi muito impactada. Então, como se desenvolveu aí toda a área de supply também das indústrias, né? Como um todo, principalmente a farmacêutica, né? Sim. E o genérico ali que a gente acabou, o genérico ele continua, né? Então, assim, o genérico que veio com um custo inferior, ele continua muito presente. Então, as pessoas estão olhando o custo, né? E o genérico ele se torna presente nessa questão toda, né? Do consumidor, né? E só complementando também o que a Gislane trouxe, né, assim, outro ponto também que eu acho da indústria farmacêutica é a área de inovação, né? Assim, acho que cresceu muito também dentro da indústria farmacêutica, muito por conta dessas descobertas e aprofundamentos de estudos aí por conta da pandemia, né? Então teve um grande investimento na área de inovação também, né, da indústria farmacêutica. Legal. O Manuel colocou aqui no chat, podemos até citar esta pandemia do Pix. Isso. Boa. Exatamente isso. Legal. Exatamente. Vamos falar de tecnologia, e eu acho que é legal só fazer essas analogias, né? Porque a gente falou muito do mercado farmacêutico, mas tem coisas aqui que você consegue fazer um deparo para outros segmentos também, que acaba expandindo, né? Quando a gente fala dos meios de pagamento, dessa agilidade do pagamento, a gente vai falar isso no varejo também, né? Mas tudo está interligado. Está tudo interligado, exato. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de tendências do mercado de varejo para as pessoas? Vamos. E o varejo, o quão o varejo sofreu com a pandemia e o quanto o varejo está se desenvolvendo. É impressionante isso. Há um tempo atrás, há cerca de 2 anos, talvez 3 anos no máximo, muitas lojas varejistas, o que tinham 400 lojas no Brasil, reduziram já para 200. Então, já houve uma mudança de menos loja. Então, esse processo já estava acontecendo. Agora, com o advento aí do novo normal, enfim, isso se intensificou. Então, esse movimento do varejo, ele é muito forte. A gente olha esse modelo de negócio, né, ele evoluiu abruptamente. Hoje nós temos um varejo onde está muito mais digital, e-commerce, plataforma, do que loja física, né? Hoje nós temos mesmo a loja física, você tem um showroom, ou a tendência é ter cada vez mais esses showrooms, e aí você tem aí uma loja onde você compra via e-commerce, né? Então, isso muito mais presente. E aí, quando a gente olha aí a questão das lojas físicas versus as plataformas, que eu comentei, a escolha de cliente passa a ser analisada minuciosamente. Então, essa questão do... Eu acabo tendo o poder de personalizar aquilo que eu quero.
Então, muito provavelmente, nada vai ser meu, tudo vai ser por assinatura, né? Eu vou lá pagar uma assinatura mensal onde eu vou acessar esse serviço ou esse conteúdo, né? E aí eu pago mensal. Então, isso está muito presente também no varejo, E né? eu acho muito legal também nessa coisa aí da escolha do cliente, né? Assim, quanto mais a gente hoje o que a gente mais tem hoje são dados, né? E aí, com a inteligência artificial a gente consegue fazer uma análise muito profunda mesmo, né? De que, como é que aquele cliente compra, quando compra, o que compra, né? O que compra mais, o que compra menos. Se ele comprou isso, talvez ele precise daquilo, né? Então, todas essas informações hoje que a gente vai deixando esse rastro, né? Aí na internet, nas redes, eles são utilizados aí pelas organizações para que ele possa fazer uma venda mais personalizada para você, então, de fato atendendo ali uma demanda muito específica sua, né? Então, acho que esse é um grande ganho aí, e o varejo entendeu que ele precisa fazer isso para que ele possa ser mais assertivo nessa venda também, né? Sim, sim. Mas acho que tem essa coisa da experiência do cliente, que acho que vale destacar, né? Com essas lojas que o Guda falou do showroom, né? Então, ele tem uma loja lá que ele não tem ali o estoque, e que aí ele vai e compra depois pelo app, ele mesmo ali consulta preço, tamanho, tem uma coisa diferente nesse sentido, né? E sem contar também a questão hoje em dia, né, pessoal, você não vai em um restaurante ou numa loja ou comprar um produto onde as condições de higienização não estão legais. Claro que isso também já era presente, né? A gente não vai num restaurante que a gente não vê as condições de higiene, mas agora é muito mais presente. Então, a questão toda da preocupação do não tocar, né? Então, isso é muito presente. Os cuidados que o varejo está tendo no atendimento, então, Isso. e outras questões. Então, cada vez mais isso tem ficado mais desperto aí para nós consumidores. E aí o varejo que se adequar a tudo isso ganha a confiança e a confiabilidade de nós consumidores, né? O Flávio deu até um exemplo aqui no chat, que ele foi na farmácia semana passada, que o atendente não tinha o produto, e aí deu um folhetinho lá do e-commerce da própria farmácia para comprar pelo site e ter a entrega em casa, né? Ah, que Então, legal. Que essa legal. é a realidade, né? Não necessariamente tem, mas aí depois no mesmo dia você recebe. Recebe em Tem casa. lojas hoje de roupas que você vai experimenta ali na loja de experiência do cliente, no showroom, e depois de 2 horas você recebe em casa a tua encomenda, né? Então, o quanto que isso está se transformando, né? As próprias lojas de varejo de entrega de comida, essas coisas, eles têm quando tem o app, você até ganha descontos. A Dani está fazendo isso, se eu não me engano, outras empresas. Você tem desconto quanto mais você usa via app. Exato, exatamente. Como tem mudado. Legal. Essa questão toda da fidelização, né, e do cliente está muito presente, né, e aí por esses sistemas, é claro que eles vêm desenvolvendo hoje sistemas de pontos, etc., muito mais sofisticados, né, de maneira que eles possam engajar aquele cliente naquela marca, né, e acho que outro ponto também, aí falando do engajamento com a marca, né, é muito essa questão do propósito que a gente fala aqui, né, assim, as pessoas hoje estão muito preocupadas também, não é só com o que ela vai comprar, mas aonde ela está comprando, né? Então, o que está por trás daquela marca? Quem fabrica aquilo? O que eles pensam, né? Qual é a visão deles de futuro? Como é que eles estão se comportando nesse período de pandemia? Então, esse passa a ser um elemento de análise também para o consumidor. Ele não compra só o produto, ele compra também a marca que está por trás, né? E tudo que ela significa ali na sociedade também, né? Então, acho que é um cuidado a mais, de ter que se falar mais do que a gente acredita, a gente está pautado em que valores, em que princípios, né? Tudo isso faz diferença E, hoje. Paty, pegando carona no que você está trazendo, me lembrei agora, uma tendência forte do varejo é a questão dos produtos mais artesanais e mais personalizados, tá? Cada vez mais as pessoas querem algo mais específico para a necessidade dela. Então, o varejo já fazia isso, mas agora muito mais, tá? Então, existe uma personalização muito maior em termos de produto, confecção, como você está falando, como é que eu produzo isso, de que maneira. Então, isso é muito forte, vai se tornar mais. Não, mudou completamente a forma da gente consumir, né? Isso não mudou não só o produto, mas a forma como a gente também está consumindo hoje, né? E aí isso tem uma implicação direta aqui com o varejo, né? Eu acho que tem assim, tem a forma de consumir e tem a forma da gente comprar também, né? E aí, acho que aquela história, né, das grandes lojas também começaram a diminuir para menores lojas, supermercados de bairro.
onde você tem ali uma loja menor e que você vai, então você tem ali, né, você tenta ir ali a pé ou pegar menos coisas, enfim, né, tem um hábito, aí um consumo diferente, né? Sim. Se você vai olhar hoje a quantidade daqueles mercados, o Carrefour, né, o bairro, né, o Pão de Açúcar, é impressionante o Minuto como Pão, né, enfim. Como se proliferaram. Petit Mambo, exatamente, você tem aí diferente, né? É. Legal. Mais algum ponto que vocês querem destacar? Senão a gente vai falar vamos passar para a tecnologia. Vamos passar lá para a tecnologia. Vamos passar para a tecnologia. Tecnologia influenciando tudo, né? Porque hoje você não consegue, então, fazer uma compra virtual sem tecnologia, você não consegue ir num restaurante olhar o cardápio sem ter o celular, que está tudo com QR Code, quer dizer, o quanto que a tecnologia, a gente está refém dela, né? A tecnologia é impressionante, né? Assim, muda a cada momento, a cada instante, mas agora as questões vão ser muito mais rápida e com outro olhar. Então, por exemplo, quando a gente vê ali, né, suporte à inovação e a escalabilidade de produtos digitais, quantos produtos a gente está vendo que está tudo digital, né? Um monte, porque as empresas estão priorizando isso, né? E aí, obviamente, vem de novo o e-commerce, etc., as plataformas. E só um parênteses, eu vi, para quem viu o webinar a última vez, eu estou repetindo um pouco isso, porque isso é muito forte. Eu escutei de um presidente falando o seguinte: ou você está numa plataforma, ou você é uma plataforma. Impressionante o como tem impacto, ou vai ter maior impacto nisso na nossa vida. Então, a tecnologia vem muito para isso, né? Quando a gente coloca a questão de decisões baseadas em dados aí confiáveis, hoje os próprios pagamentos, como a Mônica falou um tempinho aí atrás, os pagamentos eletrônicos, tudo isso, quer dizer, tem que trazer essa confiabilidade para nós consumidores, né? E o quanto já tem trazido muita tecnologia por base para trazer tudo isso, né? Isso está cada vez mais forte, né? Claro, tem a questão de fraudes, etc., mas também tem o outro lado das empresas cada vez mais se protegendo por isso, né? Para isso, principalmente bancos e etc., né? E a gente vem percebendo, né, que para esse desenvolvimento todo acontecer, né, que a grande sacada é, de fato, o capital humano, né? Então, não é à toa que hoje se forma dentro dessas empresas, assim, grupos multifuncionais. Então, você não tem só um cara de TI, você tem um cara de TI, você tem um psicólogo, você tem a pessoa do financeiro, você tem alguém de marketing, né, que juntos, né, trabalham ali desenhando aquele produto para o cliente, né? Então, se vê muito times multifuncionais, então os squads que a gente fala tanto, né? Então, estão muito em alta, né? Trabalhar com metodologias ágeis, então faz por etapa, entrega isso, depois vem e faz a outra etapa, né? Então, esse é um jeitão de se trabalhar a tecnologia hoje, né? E a própria busca de trabalho, né, Paty e Mônica, a questão da inteligência artificial, né? Isso vem, a questão dessa busca de emprego ou gestão de empregos, né, geração de empregos, vem muito com essa questão da inteligência artificial cada vez mais presente. Então, também isso vem muito forte, né? A questão de sites também, estava lendo que sites você vai ter comando de voz e vídeo, quer dizer, muito mais interativo, né? Então, que é muito desse relacionamento em multicanais, né? Então, assim, antigamente ele só tinha a possibilidade de ir no presencial, né? Ou então no site. Hoje ele tem presencial, o site, o app, né? O WhatsApp, enfim, todos os canais hoje estão funcionando aí para a gente se relacionar e se relacionar de maneira rápida, né? Com o usuário, com o cliente também, né? Então, e aí isso o pano de fundo é tecnologia, né? A própria capacidade de internet, né? Hoje a gente está indo aí para o 5G, etc., mas existe um plano de 95% das casas terem aí internet, etc. Claro que isso envolve outros assuntos também, né? É um pouco questionado também, mas o quanto a gente vê esses dispositivos móveis nas casas e o quanto essa internet tem que funcionar. Então, vai ter um aumento muito grande dessa capacidade, né, de conexão. Sim. Sim. E para quem está no mercado, né, pensando que quem está aí num processo de transição e atua no mercado de tecnologia ou quer atuar no mercado de tecnologia, quanto à oportunidade, né? Porque eu acho que ele primeiro
primeiro ter clareza dessas tendências, desses impactos, o que vem acontecendo, acho que é o primeiro ponto, né? E depois tá bom, pensando aí nos desafios que as organizações têm, porque aí a gente vê, né, vários comentários, até no chat que a gente trouxe, ou das dificuldades, ou do quanto as empresas não estão preparadas, ou enquanto a gente, como consumidor, ainda sofre, ou ainda não tem todas as questões aí para poder lidar com tudo isso, né? Enquanto que eu, pensando na minha experiência e nas minhas competências, posso ajudar a solucionar isso, né? Então, acho que é essa mudança de mindset que a gente tem que despertar em quem está assistindo a gente, de como eu me preparo para fazer essa mudança e para fazer essa transição, e agrego e me diferencio dos outros candidatos, né? Porque se a gente tem esse conhecimento dessas tendências, né? Se a gente tem clareza de como a gente pode ajudar a solucionar tudo isso, e quais são as dores do cliente, de quem está passando por isso, a gente consegue contribuir muito mais aí e poder se diferenciar para poder conseguir a vaga, né? E acho que tem duas coisas aí, né, assim, amor? Tem uma coisa que é eu desenvolver aquilo que eu já tenho, né? Então, aprimorar aquilo que eu já tenho, né? E a outra coisa é, de fato, trazer novas competências. Muito que a gente tem falado do reskilling, do upskilling aqui, né? Então, hora eu vou só aperfeiçoar o papel que eu tenho, hora eu vou adquirir novas competências, né? O Carlos até perguntou aqui, né? Depois a gente fica lendo essas coisas todas, assim, o que eu preciso, qual é o melhor caminho para eu fazer, né? Faço uma pós-graduação, faço, né? Então, como é que eu me preparo, né, para essa demanda como tudo? Acho que isso que a Amor trouxe é uma forma de se preparar, então fazer esse cheque do que você já tem, que você precisa desenvolver, né? Acho que outro elemento importante também, né? Assim, às vezes, após você vai ficar, aprofundar um determinado tema. Às vezes, eu não conheço as metodologias ágeis. Tem tanto curso de curto prazo que você pode conhecer a metodologia, que você pode aplicar, inclusive, ela ali para você entender como funciona, né? Então, assim, comece a perceber quais são as tendências do seu mercado e o que está te faltando ali, né? Então, puxa, se eu nunca ouvi falar em metodologias ágeis, está na hora de eu parar e ler algo sobre, fazer um curso do LinkedIn Learning. Tem uma série de informações disponíveis hoje no mercado. Entender a respeito disso, né? Tem que pensar quais são os gaps que eu tenho aí, onde eu preciso me fortalecer, que pessoas do meu segmento ou da minha área de atuação têm esse domínio e eu não tenho, né, para poder aí alavancar e poder se diferenciar, né? Tinha um comentário aqui no chat, que foi até isso, um dos pontos que me despertou, que foi o Giovanni, né? O Giovanni trouxe aqui para a gente um exemplo, né? Quando a gente estava falando aí até do varejo, da experiência da compra, né? E ele fala assim, tem muita diferença quando você vai na loja física e quando você olha no site. E às vezes você vai na loja física, é mais caro que o site. Você quer ir na loja física para você poder ver o produto, né? E ele trouxe lá a questão do computador, né? De querer ver, ou de até sair com o produto ali na mão para poder tangibilizar aquela compra. E o produto era muito mais caro do que comprar virtualmente, que o próprio vendedor, o atendente fala ali, né? Olha, vai pelo site e compra, né? Então, como que a gente usa isso, né? Num processo quando a gente está no mercado? Como que a gente resolve isso com quem é de varejo que está passando por isso? Como que a gente traz ali soluções ou pontos de vista diferentes para agregar e contribuir, mostrando que você tem a agregar esse negócio? Perfeito, então, acho que são esses pontos que todo mundo tem que começar a refletir, pensar de poder ajudar aí, quando você está na frente de um entrevistador, ou está ali na frente de um contato de networking, até perguntar, né? Por que vocês não resolvem isso? Como vocês lidam com isso, né? Exato. O que vocês têm pensado sobre isso, né? Exato. Perfeito. O que mais? Tem muito aqui, tem gente falando, Pedro, o Manuel estão falando sobre falta de preocupação de tecnologia com as pessoas que não têm condições de acessá-las. E fala muito das pessoas que têm aí mais idade, né? Que ele fala que acaba sendo uma exclusão, né? De como que esses segmentos estão preparados para isso, né? E tem coisas da questão até do idioma, né? Tem plataformas que a gente olha e ali os termos ainda estão em inglês, não necessariamente tem os termos já em português, né? Então eles trazem esses pontos aí de reflexão. Mas aí também não entrando na questão, mas aí a gente está falando de uma globalização que há muito tempo vem esses termos em inglês solavando aí a gente nesse sentido, e faz parte desse mundo novo, né? Do mundo já até antigo, né? Exato. E eu acho que tem também uma tendência de profissionais mais maduros cada vez mais acessando também ou sendo preparados para, Exato, para poder ajudar eles a serem mais digitais, né? Que é uma tendência, não tem jeito, né? Tem até uma propaganda, não fazendo merchan do Itaú, mas o Itaú tem uma propaganda muito bacana falando disso, com pessoas mais de idade mexendo em app.
Acho que tem um movimento bom para isso também, sim, viu? Muito, sim, também acho. E tem cursos gratuitos para a terceira idade. Sim. E acho que tem... Você pega aquela mentoria reversa, onde você tem jovens ensinando... O touch facilitou muito. Exato. E a própria mentoria reversa, né? Onde você tem jovens ali ensinando pessoas com mais idade, enfim. Então, você tem ali um mix ali que te ajuda, né? Com certeza. Bom, a gente está chegando aí nos 5 minutos finais do nosso webinar. Acho que a gente falou bastante aí sobre os segmentos farma, tecnologia, varejo. E aí eu queria convidar tanto o Hugo quanto a Paty para dar aí seus comentários finais aí, pensando em quem está escutando a gente falou, né, contexto atual, a gente falou sobre competências que são tendências, né? Aí a gente trouxe informações de 3 segmentos que a gente vê que tiveram uma grande mudança nesse ano, principalmente, né? Mas nos últimos anos, mas esse ano teve muito mais aí, coisas mais visíveis e tangíveis, enfim. Qual é o recado que vocês querem deixar para quem está aqui com a gente? Legal. Oi? Vai falar, Hugo? Por favor. Eu acho assim, olha, o que a gente quis trazer aqui, né, era provocá-los de alguma forma, né, incentivá-los a também fazer esses estudos e esses levantamentos, né? Então, acho que a gente traz aqui alguns segmentos para contar um pouco de tendência que a gente pesquisou, mas isso está aí, está disponível. Então, se a gente usar fontes seguras, né, onde a gente, de fato, possa levantar informações, a gente consegue fazer todas essas análises também. Então, fica aqui, da minha parte, um convite a vocês a terem esse olhar aí mais crítico, né, e mais aprofundado sobre os mercados, né, e fazer sempre esse cheque, como é que eu estou? Quando eu leio isso, o que faz sentido? Como é que eu poderia contribuir? Né? Então, acho que isso pode ajudá-los aí nesse período de transição a gerar novas possibilidades também. Ótimo. Legal. Paty, eu faço pego carona no que a Patrícia falou. Eu acho que a gente tem que ficar atento a esse novo conceito, a tudo que está acontecendo, questões de como é que eu estou olhando o mercado, que mercado que eu posso dar de valor agregado, qual é o meu valor agregado. Eu acho que é uma grande reflexão de tudo isso, e a provocação aqui nossa foi fazer, de fato, essa reflexão destes mercados e outros também que estão mudando, para a gente ficar atento a esse cenário e como é que pode ser a tua contribuição, a nossa contribuição para esse novo contexto, esse novo processo e etc. Então, contem conosco, eu espero que vocês tenham tido boa reflexão e agora é mãos à obra. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a participação de todos aí que contribuíram, deram sugestões, enfim, super válidas. Lembrar para vocês que esse webinar foi gravado, né? Então, se você quiser assistir ou indicar para alguém, esse conteúdo vai estar disponível dentro do nosso site do MyCareer, mycareer.com.br/blog MyCareer. A gente também tem aí uma página no Instagram para quem quiser nos acompanhar e conhecer, mycareer_LHH. Os webinários anteriores a gente também deixou gravado, então também quem quiser acessar está lá disponível. Quero agradecer e falar que em breve a gente divulga o próximo webinar, que a gente aí vai falar sobre esse período do final do ano, como se preparar para poder alavancar aí oportunidades no mercado de trabalho. Tá bom, gente? Bom dia, até a próxima. Obrigado, até mais, Obrigada. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Mônica. Tchau, Rafa. Tchau, Paty. Tchau.